Hoje no Ukraine Today. Ataques de drones ucranianos atingiram uma refinaria de petróleo em Saratov. Há também relatos de que linhas de energia foram derrubadas na região de Volgogrado. 20 milhões de drones. A Ucrânia será capaz de produzir essa quantidade de VANTS, mas sob uma condição. O ministro da Defesa, Denis Shmyhal, explicou qual. Antes da reunião em Washington, o presidente Zelensky prometeu uma conversa significativa com Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos disse que a Ucrânia quer partir para a ofensiva. Apoio militar. Os Estados Unidos pediram a seus aliados que intensifiquem o fornecimento de armas para a Ucrânia. O New York Times relata que o Pentágono preparou um plano para transferir mísseis Tomahawk para Kiev. Tudo isso e muito mais, agora mesmo. Olá! Meu nome é Volodymyr Rabchun. Por favor, inscreva-se. Curta este vídeo e vamos às notícias. Vamos começar com as perdas da Rússia no campo de batalha. Apenas no último dia, pelo menos 1.080 ocupantes foram mortos ou feridos. Isso significa que, desde o início da invasão em grande escala, estamos falando de 427.300 soldados russos. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa ucranianas também destruíram 2 tanques inimigos, 9 veículos blindados, 42 sistemas de artilharia e dezenas de outras peças de equipamento militar russo. Drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo em Saratov. Há também relatos de que uma subestação de energia foi atingida na região de Volgogrado, aquela que transmite eletricidade da usina hidrelétrica do Volga para a Rússia Central. É provável que seja uma resposta espelhada às tentativas da Rússia de destruir a infraestrutura de energia da Ucrânia. Voltaremos a essa história mais tarde. Agora, vamos falar sobre o mercado de combustíveis da Rússia. Até o final de 2025, o Estado terrorista pode se tornar até 60% dependente de combustíveis importados. A reparação dos danos às refinarias levará até meados de 2026, e isso se não houver novos ataques, o que, francamente, parece improvável. A crise de combustível na Rússia atingiu até mesmo Tyumen, uma região rica em petróleo. Tyumen, vocês viram isso? Eu chego a um posto de gasolina hoje, entrego 3.000 rublos e digo, por favor, encha meu tanque com 3.000 rublos de gasolina de 95 octanos. E eles me dizem, assim, na lata, que só pode abastecer 30 litros. A gasolina está acabando em mais da metade das regiões da Rússia. A loucura diária nos postos de gasolina da Rosneft continua. Não há gasolina em lugar nenhum, exceto na Rosneft. É engraçado como agora você tem que ficar um pouco na fila. Mas, como sempre, as autoridades dizem que a situação está sob controle. Há apenas um ligeiro aumento de preço. Nós entendemos a situação. Os preços subiram, está ficando difícil. O mais importante é que gasolina. Bem, você poderia dizer que talvez haja em algum lugar, mas as pessoas estão dizendo o contrário. Pessoal, praticamente não tem gasolina em nenhum posto. E essa faixa da direita que vocês estão vendo aqui é toda uma fila para o posto onde ainda há uma chance de ter gasolina. O mais provável é que eles tenham ou premium ou de 95 octanas. E eu comecei a filmar em algum lugar no meio dessa fila gigantesca para mostrar para vocês o que está acontecendo. Atualmente não tem gasolina nos postos. Por favor, nos deem mais gasolina. A Rússia se tornará dependente da importação de combustíveis. Então, neste país, pode não haver nem gasolina nos postos. As empresas petrolíferas não conseguirão retomar o refino de petróleo nos volumes anteriores até junho de 2026. Agora, essencialmente, é hora de pagar o preço por esse erro, por essa regra de que, se você depende de algo ou alguém, não deve iniciar um conflito com quem você depende. O Ocidente apoiou a Ucrânia. A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia e, assim, criou um conflito com o Ocidente para si mesma. E agora a Rússia tem um problema. Ela não consegue substituir o que é necessário para o funcionamento normal, não apenas do seu setor de refino de petróleo, mas de toda a sua economia. As refinarias de petróleo russas continuam tecnologicamente atrasadas e ultrapassadas em termos de estrutura de produção. Quando algumas usinas pararam de operar, o país efetivamente perdeu uma parte significativa de sua capacidade interna.
substituir certos componentes por outros menos avançados e muitas vezes inferiores leva inevitavelmente a um declínio significativo na qualidade geral. Na Rússia, mesmo há apenas 2 anos, já havia uma conversa e discussão considerável sobre a necessidade urgente de mudar os padrões de fabricação de automóveis existentes, essencialmente revertendo-os completamente para os padrões muito mais antigos e menos rigorosos da década de 1970. E agora eles estão dizendo que, por causa desses ataques e da incapacidade de restaurar tudo completamente, eles vão reduzir as exigências para a produção de combustível. Consequentemente, a redução na produção de combustível levará a carros quebrando. As refinarias russas produzirão gasolina de qualidade significativamente inferior. Essa gasolina vai parar nos motores dos carros russos, que talvez nem consigam funcionar com ela, pois estão acostumados a um combustível melhor. Os motores exigem um certo nível de qualidade, e agora esse nível está sendo rebaixado na Rússia. Isso vai entupir os motores e levar a um número enorme de quebras de carros. Então, essa é a realidade que agora se desenrola na Rússia. E, novamente, esta é mais uma confirmação de que, quando se é tecnologicamente atrasado, e a Rússia é tecnologicamente atrasada, provavelmente não se deveria travar uma guerra contra o mundo. Em setembro, a escassez de gasolina no mercado interno atingiu 20% do consumo. Devido à falta de oferta, os preços da gasolina no atacado saltaram de 40% a 50% desde o início do ano. É óbvio que a Rússia já está com falta de capacidade. Sim, ainda resta alguma capacidade, mas nem todos os nossos drones, como se costuma dizer, atingiram seus alvos ainda. Portanto, esta não é uma perspectiva distante. Esta é a previsão para o início de 2026, quando a Rússia terá uma dependência enorme de fornecedores externos de combustível, repito, em um país sem postos de gasolina. Para, de alguma forma, apagar o incêndio no mercado de combustíveis, as autoridades impuseram uma proibição total à exportação de gasolina da Rússia, relaxaram as exigências ambientais para as refinarias, quadruplicaram as compras de combustível de Belarus e também eliminaram as taxas de importação para iniciar o fornecimento da China. Em setembro, em comparação com agosto de 2023, Belarus aumentou seu fornecimento de combustível em 4 vezes. Então, eles já forneciam um pouco antes, mas agora entendemos que Belarus está desempenhando um papel enorme. Porque Belarus, sim, mesmo sendo a mais moderna em termos da antiga URSS, com empresas em desenvolvimento ativo em Mozilla e Novopolot, ainda assim sua capacidade não é suficiente para cobrir as necessidades da Rússia. E a próxima é a China. Mas nem Belarus nem a China fornecerão, digamos, aos preços que a Rússia deseja. A Rússia pode acabar dependendo de combustível importado em até 60% até o final do ano. Além de Belarus e da China, o fornecimento de combustível para a Rússia também virá do Azerbaijão. E, assim como Belarus e a China, o Azerbaijão não fará isso barato. Haverá um acréscimo no preço, vendo quão dependente a Rússia está do Azerbaijão agora. O Azerbaijão, é claro, tentará tirar vantagem disso. Então, haverá certos preços mais altos aqui. Mas a Rússia não tem outra opção. Então, neste momento, a Rússia está realmente se tornando cada vez mais dependente de fornecedores externos. Desde o início de agosto, VANTS atingiram dezenas das principais refinarias de petróleo na Rússia, levando à mais profunda crise de combustível da história do país. E quanto mais o tempo passa, pior a situação se torna. As defesas aéreas ucranianas abateram 288 de 357 alvos inimigos lançados durante a noite. A principal direção do ataque, as regiões de Poltava e Kharkiv. Infelizmente, houve 14 mísseis e 37 impactos de drones em 14 locais. Apagões de emergência foram introduzidos em 8 regiões: Kharkiv, Sumy, Poltava, Zaporizhzhia, Kirovorad, Dnipro, Khmelnytsky e Cherkasy. Instalações de produção de gás na região de Poltava também foram temporariamente fechadas. Os ocupantes lançaram um ataque massivo na região de Chernihiv. 2 pessoas ficaram feridas em Nizhyn. Drones atingiram um prédio residencial e um terminal da Nova Aposta, danificando também outras infraestruturas civis. Os Estados Unidos instaram seus aliados a aumentar as entregas de armas para a Ucrânia. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse durante a reunião de Ramstein que, para deter a agressão russa, 2 coisas são cruciais e uma OTAN forte, liderada por aliados europeus, e um exército ucraniano capaz. Ele acrescentou que o princípio da paz através da força continua sendo fundamental para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Os líderes europeus estão enviando uma mensagem clara para a Rússia. Agora é a hora de acabar com esta guerra trágica, parar o derramamento de sangue desnecessário e sentar-se à mesa de paz. Agora, se esta guerra não acabar, se não houver um caminho para a paz a curto prazo, então os Estados Unidos, juntamente com nossos aliados, tomarão as medidas necessárias para impor custos à Rússia por sua agressão contínua. Se tivermos que dar esse passo, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos está pronto para fazer a nossa parte de maneiras que só os Estados Unidos podem fazer. A propósito, o New York Times relata que o Pentágono já desenvolveu um plano para transferir mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Então, se ou quando o presidente Trump der sinal verde, há esperança de que todos os obstáculos burocráticos e logísticos sejam superados rapidamente. 17 países da OTAN aderiram à iniciativa Pérola para comprar armas dos Estados Unidos para a Ucrânia. É o que afirma o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Enquanto isso, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou mais de 2 bilhões de euros em ajuda militar adicional, incluindo sistemas de defesa aérea, radares, artilharia, mísseis e munição. Até 2026, a Ucrânia poderá produzir 20 milhões de drones, se houver apoio financeiro adequado de parceiros. Isso é o que disse o ministro da Defesa Denis Shmyhal após a reunião do Ramstein. Ele também disse que a Ucrânia e a Alemanha assinaram um memorando sobre cooperação em defesa. Em 2026, seremos capazes de construir 20 milhões de drones FPV, ISR e outros se os parceiros comprometerem o financiamento necessário. Existem soluções econômicas, rápidas e comprovadas em combate. Quero agradecer ao Reino Unido por nossa cooperação ativa no campo de drones interceptadores e por fornecer, como o secretário Ealha anunciou, 85 mil drones este ano. Hoje também assinamos um importante memorando com a Alemanha para fortalecer a cooperação em defesa entre nossos países. Obrigado, ministro Pistorius. Estas são medidas concretas para repelir a agressão russa e construir um arsenal eficaz de democracia. A Bélgica recebeu seus primeiros caças F-35, encomendados dos Estados Unidos. Isso, por sua vez, abrirá caminho para entregas adicionais de F-16 para a Ucrânia. Mais detalhes em breve. Os F-35 chegaram à Bélgica. As aeronaves foram transportadas diretamente dos Estados Unidos, onde pilotos belgas passaram por vários meses de treinamento. Agora, os F-35 começarão a fase de avaliação operacional e integração antes de serem comissionados no ano que vem. O F-35 é um dos melhores da sua classe. Além disso, o F-35 pode transportar armas nucleares. No momento, o F-35 foi relocado perto das fronteiras russas. Em 2018, a Bélgica encomendou 34 caças F-35 para substituir sua frota de F-16S. Mais tarde, o país decidiu aumentar o pedido para 45 aeronaves. Os novos aviões ficarão baseados nas bases aéreas de Florin Plaine-Bregel. A substituição completa do F-16 está prevista para 2028. Pilotos ucranianos estão atualmente sendo treinados na Bélgica para dominar o equipamento de aviação. Em particular, isso se refere ao F-16S e, consequentemente, aos Mirages franceses. Portanto, podemos dizer que o programa de rearmamento da Força Aérea deste país coincidiu com os programas de assistência técnica militar para o nosso país no momento, envolvendo não apenas a transferência de F-16S, mas também toda a gama de armamento disponível nos armazéns do exército belga. O governo belga afirmou repetidamente que o momento da entrega dos S-16 belgas à Ucrânia depende do recebimento de novas aeronaves S-35 para a Força Aérea Belga. Este é o programa de rearmamento da Força Aérea Belga, que previa a substituição dos obsoletos F-16 por F-35. Vale ressaltar que o lado belga anunciou que transferiria caças F-16 para as necessidades da Ucrânia antes mesmo da chegada dos F-35. E é importante destacar que o lado belga manteve sua palavra.
A Bélgica pretende transferir até 30 caças F-16 para a Ucrânia até 2028, o que tornará o país o maior doador de aeronaves desse tipo. Em abril de 2025, o primeiro-ministro belga Bart de Wever anunciou que a Bélgica entregaria 2 caças F-16 à Força Aérea Ucraniana já em 2025 e outros 2 no ano seguinte. Mas esta não é a primeira ajuda da Bélgica à Ucrânia. Em maio de 2025, os belgas prepararam um pacote de ajuda para o nosso país no valor de 1 bilhão de euros. Inclui equipamento militar e armas, mais da metade dos quais são de origem belga. Estamos anunciando um pacote de 1 bilhão de euros para 2025 e todos os anos alocaremos 1 bilhão de euros para necessidades de defesa. Em abril de 2024, a Bélgica destinou cerca de 200 milhões de euros à iniciativa alemã para a compra imediata de sistemas de defesa aérea para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Em maio de 2025, a Bélgica anunciou e entregou 20 sistemas de defesa aérea Cerberus modernizados à Ucrânia como parte de sua ajuda militar e, em 2024, a Bélgica se juntou à República Tcheca, programa para a transferência de projéteis de artilharia de 155 mm para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Naquela época, o lado belga destinou aproximadamente 200 milhões de euros para financiar significativamente esse programa crucial e, além disso, comprou cerca de 50 mil projéteis essenciais especificamente para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. No geral, esta foi uma contribuição substancial. Além disso, o lado belga anunciou e entregou 3 unidades de artilharia autopropulsada César ao lado ucraniano, cada uma custando 12 milhões de euros. A Bélgica também está investindo no treinamento de especialistas ucranianos em manutenção técnica como parte da coalizão S-16 em cooperação com a indústria de defesa belga. O país apoia o lançamento da produção de foguetes de 70 mm na Ucrânia em colaboração com empresas locais. Há relatos de que a Bélgica treinará pilotos ucranianos de F-16, preparar equipes para futuros caça-minas e conduzir treinamento em descarte de artefatos explosivos. A Ucrânia está lutando pela liberdade. Apoie o jornalismo ucraniano independente para que possamos continuar contando a verdade sobre a guerra da Rússia. Clique no link na descrição para ser nosso patrocinador. Inscreva-se e curta o vídeo. E, por favor, compartilhe para que mais pessoas possam vê-lo. Obrigado e glória à Ucrânia. Amanhã em Washington, a reunião dos presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos. Em seu discurso noturno, Volodymyr Zelensky prometeu uma conversa significativa com Donald Trump. Já preparamos nossa parte do dever de casa antes da reunião com o presidente Trump. Tanto a parte militar quanto a econômica. Todos os detalhes estão definidos. A pauta da nossa reunião com o presidente dos Estados Unidos é muito substancial. Sou grato a todos que estão ajudando. Isso pode realmente aproximar o fim da guerra. Os Estados Unidos têm o poder para tal influência global, e estamos fazendo de tudo para garantir que outros no mundo estejam conosco neste trabalho. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos disse que a Ucrânia quer partir para a ofensiva. Segundo Trump, ele tomará uma decisão sobre isso. O líder americano também disse que quer que Putin pare de matar tanto ucranianos quanto russos. Será que Donald Trump poderia aplicar seu modelo de paz do Oriente Médio para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia? E esse modelo sequer funcionou. Mais sobre isso, a seguir. Paz através da força. É exatamente assim que o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza é caracterizado. O presidente americano ainda conseguiu alcançar a paz no Oriente Médio. E embora ainda haja muito trabalho a ser feito, o Hamas não vai se render tão facilmente. Este foi o triunfo de Trump. Agora ele anuncia que os Estados Unidos se concentrarão em resolver a guerra na Ucrânia. Trump não quer perder tempo em Roma. Ele agora está inspirado e quer seguir em frente. Ele está determinado a alcançar novos feitos de manutenção da paz, se Deus quiser. Então, qual é a essência da doutrina de Trump? A pressão funcionou sobre o Hamas. E é precisamente esta lição, como escreve o Wall Street Journal, que Trump precisa extrair do acordo no Oriente Médio. A lição sobre a necessidade da pressão. Para parar os combates na faixa de Gaza, Trump pressionou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e, por sua vez, Catar, Egito e Turquia influenciaram Hamas, ameaçando limitar o apoio diplomático ao grupo. Ao mesmo tempo, a operação militar de Israel na faixa de Gaza continuou.
Ainda não houve uma pressão semelhante sobre a Rússia por parte de Trump. E embora os Estados Unidos tenham imposto altas tarifas contra a Índia, parceira comercial de Moscou, nenhuma nova sanção foi introduzida contra a Rússia. Mas agora os especialistas estão otimistas. Isso o inspira a realizar fakes de manutenção da paz. É óbvio. Ele já anunciou que trabalhará para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal, tanto a guerra na faixa de Gaza quanto a guerra Rússia-Ucrânia são questões diretamente ligadas à reputação política de Trump. E aqui há um impulso positivo que pode ser usado. E o fato de que isso inspira Trump é óbvio. A mídia ocidental também acredita que, após um acordo entre Israel e o Hamas, Trump pode aumentar a pressão sobre a Rússia. As próprias declarações de Trump sobre suas intenções de abordar a guerra Rússia-Ucrânia também são um bom sinal. Reunião entre os líderes ucraniano e americano, que está marcada para 17 de outubro em Washington. Zelensky está voando para os Estados Unidos. Tanto Zelensky quanto Trump já confirmaram, e nossa equipe já viajou para preparar a visita. Bem, eles não estão dizendo o que exatamente vai acontecer, mas eu digo desde já, são negociações de paz. É uma reunião importante, não apenas sobre questões técnicas, não apenas sobre isso. Dinheiro e tomahawks fazem parte dos acordos de paz. Tomahawks são o que poderia trazer a paz mais rápido, o que poderia forçar a Rússia à mesa de negociações. E, neste caso, o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza pode se tornar o precedente necessário que ajudará a acabar com a guerra na Ucrânia. No mínimo, na Europa, há esperanças de que Trump use as táticas aplicadas em Gaza para parar a agressão da Rússia. Isso dá a Trump enormes oportunidades para resolver outros grandes conflitos. Agora ele se estabeleceu como um árbitro e pacificador eficaz. Para resolver a questão russo-ucraniana, Trump pode envolver o presidente da Turquia. Segundo o presidente americano, Erdogan é respeitado tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Ele é respeitado pelas pessoas e é meu amigo. Vocês entendem porque eu me dou bem com os fortes, mas não com os fracos. Trump diz que Erdogan pode nos ajudar a alcançar a paz no mundo. Trump gosta de Erdogan. E, no geral, Erdogan é um político que agrada a Trump em termos de seu comportamento e da maneira como ele construiu um poder vertical. E Erdogan resolveu a questão na Síria. Agora, o ditador e assassino sírio está em Moscou jogando Sony PlayStation, segundo a mídia e os canais do Telegram. E, de fato, a Síria agora é governada por aqueles que lutaram ao lado dos rebeldes. E esse criminoso foi expulso e a Rússia perdeu sua influência. Erdogan pode ajudar aqui. Mas há uma diferença significativa entre a guerra do Hamas e de Israel e a guerra russo-ucraniana. O chamado fator China. O Império Celestial tornou-se um importante parceiro econômico e político para a Rússia. E isso pode funcionar a favor deles, ou o oposto, se Trump conseguir envolver Pequim no apoio às negociações. Então, a China poderia se tornar um elemento-chave para persuadir Putin a buscar a paz. A Índia não comprará mais petróleo russo. Isso, segundo o presidente dos Estados Unidos, que disse que o primeiro-ministro Modi lhe garantiu isso pessoalmente. Então, eu não estava feliz que a Índia estava comprando petróleo. E ele me garantiu hoje que eles não comprarão petróleo da Rússia. É um grande avanço. Agora tenho que fazer a China fazer o mesmo. O Canadá e o Reino Unido aderiram ao plano da UE de usar ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Isso, segundo a Bloomberg. Os aliados pretendem finalizar um acordo que permitiria a Kiev receber empréstimos lastreados por fundos russos apreendidos. Esses empréstimos ajudarão a sustentar a economia da Ucrânia e a financiar mais compras de armas. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado pelo seu apoio. Fortaleçam os defensores da Ucrânia. Glória à Ucrânia. Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Até a próxima.